A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, meu nome é Fábio Fernandes e eu estou aqui para mais um sábado, mais um programa Assir em Foco. Assir em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Aqui nós falamos de associativismo, falamos de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas, falamos também sobre as coisas que têm acontecido na sociedade, as coisas que a gente, como nós nos comunicamos com o poder público. São diversos assuntos assim, bem pertinentes ao núcleo corporativo da cidade que é o motor, né, do nosso desenvolvimento. E eu, como todos os sábados, né, também tenho meu companheiro de bancada aqui, Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cultura. E você também que nos acompanha pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E lembrando a todos que vocês podem estar acompanhando todos os episódios do Assir em Foco no Spotify, né, Assir em Foco, ou também pelo YouTube, Assir em Foco. E claro, né, não só o programa de hoje, que eu tenho certeza que vai ser de muito, né, conhecimento, muito relevância para vocês que nos acompanham, mas também, se você, porventura, perdeu algum dos episódios, pode resgatar lá, né, Fábio? Busca lá aquele tema que mais te agradou, que mais te agrada, ou aquele cortezinho, né, aquela parte, olha, foi falado um item em tal programa que eu achei muito interessante, quero resgatar, tá tudo salvo lá, pode voltar, né, acompanhar, indicar também, né, para alguém que você acha que é interessante, né, que talvez tenha perdido, indicar também os programas que estão lá à disposição. É se inscrever, compartilhar, curtir, dar o joinha, né? Dar o joinha, comentar, né? Lá também dá para fazer os comentários, claro, né? Se acaso tiver alguma sugestão, alguma pergunta, né? Nós estamos aí abertos também a sugestões e a ideias de temas que vocês queiram ver aqui no programa. Pode passar pra gente que a gente vai fazer questão de conseguir atender todo mundo. Isso é interessante, né, Fábio? Até fica uma ideia aí, né? E a gente vamos alinhar e amadurecer essa ideia. Fazer uma enquete lá de algum tema que o pessoal queira, né, que a gente aborde aqui, a gente faz lá e traz o conteúdo para vocês que nos acompanham. E hoje, o tema de hoje é um tema muito interessante, né, que impacta muitos gestores, muitos empreendedores, independente do tamanho da sua empresa. O tema de hoje do programa é desafios, né, de liderar equipes de venda. Nós já falamos em alguns momentos sobre gestão, sobre contratação, vários temas que nós trouxemos aqui. E esse mais um tema que vem a somar para você empresário, você empreendedor, você que gerencia e lidera uma equipe de vendas. Quais são os desafios de liderar uma equipe de venda? Como é esse dia a dia, né? Às vezes você vê lá, né, o cara tá ali, o vendedor, né? Ele tá vendo lá o gestor dele, o cara, né, tá ali, né? Queria ter o trabalho dele, né? Vamos ver, né, se é bem por aí a coisa, né? E o nosso entrevistado de hoje, ele tem uma vasta experiência sobre o tema, né? Uma bagagem para falar sobre o tema que não falta, né, Fábio? Não falta, Fernando. E eu acho que é importante a gente falar o seguinte, né? Que papais e mamães, vendedor é uma super profissão. Se não tiver venda, não tem nada. Exatamente. Então, né, eu acho que esse ponto, né, a gente tem que forçar, né, porque as pessoas falam assim, não estudou, vai ser vendedor. Precisa estudar muito vendedor hoje, hein? Precisa estudar Nosso muito, convidado, né? Vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso também, né? E um ponto, né, eu também falo muito sobre, nos treinamentos sobre isso. Todo mundo se vende a todo momento. Isso aí. Então não diga, eu não gosto de vender, eu não sou vendedor. Você é vendedor, você não sabe que você é vendedor. E às vezes você tem que descobrir o vendedor que existe dentro de você. Fernando, a pessoa se vende todo dia na rede social. Pois é, tá se vendendo ali. Tem que saber vendendo, se vender lá. Sim, né? Bom, então vamos apresentar, né, o nosso convidado de hoje. Ele é gerente comercial, especialista em gestão de equipes de alta performance e com mais de 16 anos de experiência em vendas e liderança. Mais de 16 anos de experiência que vai ser compartilhado aqui conosco e com vocês que estamos acompanhando, né? Atualmente, atua na Filpar Indústria e Comércio, onde comanda uma equipe nacional de vendas e conquistou recordes históricos de desempenho. Ao longo da carreira, acumulou ampla experiência em diferentes segmentos do varejo e da indústria, sempre com foco em resultado, desenvolvimento humano e estratégias comerciais, que impulsionam equipes e negócios. Ele acredita que o sucesso em vendas é um processo, não um dom.
e baseia sua liderança em propósito, disciplina e melhoria contínua. De que nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de Rodrigo Melo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos telespectadores aí pelas redes sociais. E a você que também que nos ouve aí pelas ondas da Rádio Cultura FM aqui de Rolândia. Me sinto muito honrado em estar aqui com vocês nessa manhã e me coloco à disposição para poder compartilhar com todo o nosso público aquilo que possa agregar nos desafios de uma gestão comercial. É legal. Cara, eu acho que, além de tudo, né, eu quero frisar aqui que o Rodrigo, as oportunidades que eu tive de falar com ele, é um cara também muito alto astral, um cara super divertido, um cara que bem dinâmico, né? Que são coisas assim, que são qualidades que o vendedor precisa ter, né, Rodrigo? Exatamente. Eu sempre digo que um sorriso, uma boa conversa pode mudar o destino de uma pessoa. Sim. Às vezes o cliente chega até nós, ele não teve uma boa noite, tem alguém doente na família, ou às vezes está desesperançoso, vamos dizer assim, e ele chega no vendedor, se o vendedor estiver bem-humorado, alegre, souber conduzir uma conversa, fazer as perguntas corretas, ele não só realiza uma venda, mas como faz um grande amigo. E eu sempre falo, é melhor comprar de um amigo do que de um estranho, né? Então esse alto astral, esse ânimo no dia a dia aí faz toda a diferença para os clientes, né? Acho que ninguém gosta de ser atendido por um vendedor mal-humorado. Mal-humorado, né? Isso é verdade. Ó, e para você que está nos acompanhando, né, e não sabe quem é o Rodrigo, é a pergunta que eu vou fazer para ele na sequência, né, na visão dele, quem é o Rodrigo. Mas para as mais de 500 pessoas que estiveram na última palestra da ACIR, né, com o Bottini, ele é a pessoa que subiu para dançar com o Bottini, né? Então, aí agora vocês já se situaram, sabe quem é o Rodrigo, né? Rodrigo, permita essa brincadeira, né? Eu não podia deixar, né? Passar pro pessoal. Foi um momento marcante, então, né? O pessoal gravou, tenho certeza, a pessoa do Rodrigo. E, Rodrigo, aí eu já, né, estendo a pergunta. Na sua visão, a gente leu aqui o seu currículo, a parte profissional, mas na sua visão, quem é o Rodrigo? Olha, eu costumo dizer que eu sou um canal de Deus para expandir e iluminar o mundo. Eu acho que no dia a dia nosso, a arte que a gente usa para se manter, né, para trazer o sustento para dentro de casa, faz parte de algo muito maior. Então eu gosto de estar com pessoas, gosto de trabalhar com pessoas. Como eu disse na primeira frase, eu sou um canal de Deus para expandir e iluminar o mundo. Sou casado há 16 anos, tenho 4 filhos. Beijo, amor. Jéssica Viora, minha esposa. E um abraço para os meus filhos. Eu sou um pai de família. Amo vendas, sou apaixonado por vendas. Me descobri na área de vendas aos 26 anos de idade, né? E a partir daí também com liderança de pessoas, né? Com liderança de equipes. Então eu gosto de dizer que eu sou um canal de Deus aqui na Terra e que amo pessoas, amo trabalhar com pessoas, apesar de todos os desafios, de todas as raivas do dia a dia, mas de todas as alegrias também, né? Porque lidar com pessoas é isso, né? São vários humores, várias situações, várias circunstâncias, e essa inteligência emocional, esse controle emocional é muito importante para os resultados que a gente pretende entregar, né? Perfeito. O Rodrigo, a gente tem, né, muitas vezes a gente tem debatido aqui, né, nessa bancada, quanto a gente tem uma carência por lideranças, né, tanto dentro das empresas, né, em diversas frentes, quanto a gente tem carência por liderança. Aí trazendo agora para uma visão, né, de quem lidera, o que significa liderar uma equipe de alta performance? Olha, Fernando, é uma resposta um tanto quanto complexa, porque quando você fala em liderar, você fala diretamente com resultados. E o resultado, eu acho que ele é uma consequência de um bom relacionamento entre pessoas. Então nós vemos muitos líderes, e no passado eu já fui esse líder também, que você busca o resultado a qualquer custo, né? Mas o resultado, ele é construído por pessoas. Então a maior dificuldade que eu vejo na liderança hoje é entender que eu trabalho com pessoas e nós não somos robôs. A pessoa tem um problema em casa, vem trabalhar, tem um filho doente, uma mãe, um pai, alguém internado, ela não vai conseguir chegar na porta da empresa e se desconectar daquele problema e render 100% o dia dela, né? E também quando ela sai da empresa e vai para casa, ela não consegue se desconectar da empresa. E hoje nós podemos perceber, principalmente no modelo de trabalho presencial nosso, o colaborador ele passa a maior parte do tempo dentro da empresa. Ele passa a maior parte do tempo ali. Então, em primeiro lugar, tem que ser um ambiente com liberdade, não com
tem pessoas que interpretam mal e acabam abusando disso, mas é um ambiente leve, agradável, bem-humorado, em que o colaborador possa se sentir acolhido na empresa, mas que, junto a isso, tem um acompanhamento e uma cobrança de resultados, mas uma cobrança humanizada. Então nós temos, eu vejo muito isso no dia a dia, líderes que querem tratar o funcionário como um robô, né? E segundo lugar, que só foca em resultado. Mas o resultado é uma consequência de um bom relacionamento com os gestores, com a diretoria da empresa e, consequentemente, com o cliente. Porque, afinal de contas, o meu primeiro cliente é o meu colega de trabalho, é o meu liderado, né? E como gestor, quem está nessa área sabe do que eu estou falando, eu só ganho dinheiro se o meu colaborador ganhar dinheiro. Então eu tenho que criar um ambiente, fornecer ferramentas favoráveis para que ele ganhe dinheiro. E, consequentemente, eu vou ganhar. Até porque, né, o ganho dele é muitas vezes tem participação de resultados, né, algumas coisas nesse sentido. Então, né, faz todo sentido. Quanto mais ferramentas, mais condição dou para ele entregar resultados melhores, os dois ganham, né, tanto a empresa quanto o colaborador. Rodrigo, você falou um pouquinho aí sobre a questão do ambiente, né, um ambiente acolhedor, um ambiente, né, até a questão da liberdade, que muitas vezes eu concordo com você que as pessoas interpretam mal, né? Sim. Liberdade não é fazer o que quer, né? É ter algumas, né? É ter um ambiente mais leve do que tanta cobrança, assim, tão incisiva, né? Mas eu quero chegar aonde aqui? Como que a cultura da empresa favorece um ambiente, assim, ou constrói um ambiente favorável? Então, para aquele, né, empresário que está nos acompanhando, olha, né, achei interessante isso, gostaria de aplicar isso no meu negócio. Como que deve ser construído um ambiente, como que a cultura da empresa pode contribuir para esse ambiente favorável, para o desenvolvimento das pessoas, para ter um ambiente mais leve, mais tranquilo? Olha, eu particularmente acredito que cultura é o que a gente faz no dia a dia, né? Então, muitas pessoas confundem cultura com o que é algo que está escrito numa parede, mas, na verdade, no dia a dia, feito tudo ao contrário. Então, cultura é muito o que se faz no dia a dia. O que eu vejo de algumas empresas que buscam grandes performances e não alcançam, eu já entrevistei, por exemplo, pessoas onde eu estou e elas vinham de grandes empresas e eu falava assim, poxa, mas parece, do que a gente olha aqui de fora, que o ambiente lá é muito bom para você alcançar resultado. Ele falou, não, lá a diretoria grita com a gente, são mal educados, é tudo na pressão, mas não é uma pressão positiva. Porque a pressão positiva você cobra, mas acompanha, dá ferramentas, né, está junto ali no dia a dia. E muitos líderes, nessa questão de ambiente, eles acabam pressionando de uma forma negativa. Que é exatamente isso, gritar com o funcionário, ser mal educado, não fornecer ferramentas. Entendeu? Que é o principal. Eu sempre penso que a minha filosofia, né, a entrega de um resultado, ela depende de conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento e habilidade é o empresário, né, a empresa que tem que fornecer. A habilidade parte do colaborador. Mas muitas vezes a empresa não oferece nem conhecimento, nem habilidade, nem ferramentas, e ainda assim quer um resultado. Então, acaba inviabilizando. E aí não tem essa alta performance, não tem esse ganho de mercado, não tem os lucros que a empresa espera, mas por causa dessa cultura, por conta dessa cultura. Tá, repete pra nós ali qual que é o que você, o seu... o chat ali, né? O que você usa ali, né? Como que é? Repete aí pra gente que tá nos acompanhando pra anotar ali. Conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade e atitude. Quais são os fornecidos pela empresa? Conhecimento e habilidade. Então, empresário, conhecimento, habilidade e responsabilidade sua, né? Exato. E? Atitude do colaborador. Do colaborador. É a soma, né? Então, colaborador, se a tua empresa está te fornecendo habilidade, né, ferramenta, né, as coisas estão entregues, aí cabe a atitude que parte do colaborador também, né? É a soma dos dois, né? Sim. Tem essa união, a coisa flui muito bem, né? E eu acho que falando de indústria também, né, é mais difícil ter uma cultura homogênea ali, né? Porque, por exemplo, você vende, né? Mas o produto precisa ter uma qualidade, o produto precisa ter... A entrega tem que ser bem feita. Então, é uma série de coisas, né, que sai lá da diretoria e vai lá pro chão de fábrica, né? Como que vocês trabalham isso lá dentro da Filpar, assim? Porque eu vejo que as oportunidades que eu tenho de conversar com os meninos lá, né? Eles são bem tranquilos pra falar com a gente, pra falar com o time e tudo mais. Isso reflete na empresa, né? Com certeza faz parte da cultura, né? A forma que eles trabalham. Tanto que nós não aceitamos nenhum gestor, nenhum líder atuar com a equipe de forma diferente do que o Pedro e o Danilo atuam no dia a dia, né? E essa questão que você falou é muito importante, porque o nosso slogan na Filpar é melhor em cada detalhe. Então nós entendemos que todos os colaboradores da empresa são vendedores.
Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas eu sou da equipe da solda, eu não sou vendedor. Então você é vendedor. Porque o equipamento que você vai entregar faz parte da venda. Faz parte da venda. Ah, mas eu sou motorista que vai entregar o equipamento. Mas a entrega faz parte da venda. Com certeza. Então, o principal desafio que eu vejo não só na indústria, né? Na indústria também, é todos os colaboradores entenderem, que foi a nossa conversa inicial, que são vendedores. Então, a moça que atende o telefone, quem faz o cafezinho, quem faz a solda, pintura, entrega, assistência técnica, é vendedor. Tá vendendo a todo momento. Rodrigo, eu fiz essa pergunta por conta que eu lembro que tem uma história que o cara foi treinar o time e aí a mulher do cafezinho também ficou lá observando a palestra. Aí chegou no outro dia, ela pegou e começou a tratar diferente a forma como que ela fazia as coisas. E a equipe começou a ter performance. Daí ela falou, não, na hora que eu vejo que tem alguém lá meio desanimado, eu já vou lá dar um toque, eu ofereço um cafezinho, pergunto se ele quer ou falo que eu fiz um pãozinho lá na cozinha e tal, né? Então quando ele sai eu já vou e limpo a mesa dele, pra ele chegar e tá com o ambiente e tal. Então todo mundo, né, converge pro mesmo objetivo, né? Exatamente. Essa é uma cultura difícil de implantar, mas quando você consegue chegar nesse nível na empresa, os resultados são extraordinários. Todos entendem que são vendedores. Que legal, muito bacana. Porque não adianta, né? Você faz um bom trabalho, vamos pegar ali, né? Um marketing, faz um excelente trabalho de marketing, o vendedor vai lá, fecha um baita de uma venda, né? Fecha um contrato legal, aquele cliente que estava muito tempo buscando, você consegue fechar um contrato. A entrega, né? Acontece tudo certinho. Daí vai a assistência e pisa na bola, né? Então matou todo o processo que foi feito. A assistência poderia ser qualquer uma das etapas, né? Se uma etapa, ou financeiro, né? Alguma coisa do financeiro deu errado, pisou na bola, né? Estragou todo o processo. Foi bem claro você falar é importante você falar sobre isso, porque, por exemplo, você faz todo o processo, o relacionamento com o cliente, faz a venda, a entrega é bem feita, tal, de repente vai um boleto fora da data. E aí o cara vai reclamar e o pessoal do financeiro trata mal o cliente. Acabou o relacionamento. Eu sempre, assim, eu aprendi quando eu comecei com vendas, que a venda, ela termina quando o cliente compra com você novamente ou te indica para alguém. Até lá a venda não acabou. Justamente pelo pós-vendas, né? Que é essa principal questão que a gente tem hoje em dia em vários segmentos do mercado. Nós temos hoje, eu posso dizer, converso com vários empresários, o mercado hoje, ele trabalha muito com a venda imediata. Por exemplo, quero vender. Depois que o cliente recebeu o produto, eu não quero me preocupar mais. Isso faz uma grande diferença. É o que eu chamo de obsolescência programada. Antigamente você comprava um guarda-roupa, durava 10, 15, 20 anos. Você mudava de casa, eu mudo muito de casa. Você mudava de casa, o guarda-roupa durava muito. Hoje em dia, 2 mudanças, acabou o guarda-roupa. Mas o que a pessoa... Não estou falando de uma marca específica, né? Mas a pessoa produz algo para que dure pouco. Porque ela tem um preço de venda menor. Então ela consegue ganhar temporariamente o mercado, mas não consegue sustentar. E aí, como ela trabalha com preço menor, ela contrata mão de obra que não tem esse engajamento, que não tem essa visão de futuro dentro da empresa, e aí acaba acontecendo isso. Por mais que tenha um time comercial forte, se os outros departamentos forem fracos, a queda é iminente. Não iminente. Né? Aí a coisa não flui como deveria, né? Como você falou, né? Hoje se a gente pegar, né? Vou dar um exemplo da minha avó aqui, né? Ela tem guarda-roupa, é bisa já, né? Então, um abraço, bisa, que ela sempre ouve a gente, fica um beijo aí, né? Tem um guarda-roupinha lá de quando casou, cara. Então, assim, guarda-roupinha de quando casou. Sim. E já rodou. Isso aí, cara. Então, é nesse exemplo. Antigamente as coisas eram feitas para... A durabilidade era o ponto, né? Hoje a gente precisa dar escala pro negócio, né? Então, muda-se um pouco, né, nesse contexto, né? Mas, e quando a gente fala nisso, né, Rodrigo? A questão do... Voltando um pouquinho na parte do líder ali, né? Como que é liderar nos dias de hoje com as novas gerações que estão chegando, né? Qual é o desafio de liderar uma equipe, muitas vezes, que tem ali algumas pessoas um pouco mais maduras, outras pessoas mais jovens que estão chegando no mercado de trabalho, e fazer com que essa equipe tenha um rendimento mais homogêneo? Como que é esse desafio? É grande. Não é fácil. Nós temos hoje 3, 4 gerações aí no mercado de trabalho, e o que a gente percebe da geração mais nova é que essa geração mais nova que chega hoje, devido às redes sociais, eles acham que ganhar dinheiro é rápido e fácil, né? Que não exige esforço, sacrifício, como nós aí das antigas, né? Então você tem esse perfil no mercado e você tem que mostrar a realidade no dia a dia para eles. Treinar, acompanhar e mostrar que tem que ser feito
seguindo um processo para que se alcance um resultado. E aí você tem esse pessoal mais das antigas, que eu falo que são os mais autodidatas, que eles procuram aprender, procuram entregar esse resultado, mas o líder tem que ter um controle emocional muito forte, para entender os dois lados, para mapear as pessoas e poder desenvolver cada uma delas conforme o perfil. Mas para o líder é um desafio muito grande essa questão de mercado hoje, devido a essas 3 gerações aí que se encontram e que tem perfis diferentes, né? Não só perfil comportamental, mas o temperamento deles também é diferente, porque o pessoal das antigas, eles querem estrutura, eles querem seguir carreira, eles querem ter um nome na empresa. E esse pessoal mais jovem, depende da pressão que você coloca, da cobrança que você faz, ele vira as costas e vai embora. Porque infelizmente nós temos muitas oportunidades de emprego hoje. O mercado se eu vou falar em milhões de empregados no Brasil, mas hoje mesmo estava conversando com um empresário, ele quer aumentar a produção dele em 30% e não tem mão de obra para contratar. É isso aí. Aqui na cidade de Rolândia. Então, essa geração mais nova tem esse trabalho, mas são profissionais excelentes. Quando eles entram no mercado, que eles entendem o propósito, eles conseguem desempenhar muito bem. Bacana. Rodrigo, e você acha que isso tá vindo por conta do quê, cara? Você acha que a tecnologia que aflorou isso? Você acha que realmente faz parte do movimento do mundo ali, né? Aquele negócio de geração que cada um tem um perfil mesmo? Ou você acha que isso aí, você que trabalha com muita gente lá, né? Tá baseado dentro de casa ali, na educação dos pais ali? Onde você acha que tá o maior problema disso tudo? Eu acho que começa em casa. Tem até um amigo meu que ele tem uma filosofia que ele fala assim, o erro dessa geração atual são os nossos, os pais mesmo, né? Porque antigamente, o filho ia sair e a mãe falava assim, leva uma blusa porque vai chover. Leva um guarda-chuva porque vai chover. Se você não levasse, você tomava chuva. Ponto. Então ele falou assim, leva uma blusa porque vai esfriar. Se você não pegasse a blusa, você passava frio na rua. E de umas gerações pra cá, a mãe pega o guarda-chuva, coloca na bolsa, a mãe pega a blusa, coloca na bolsa. E a criança, né, o adolescente, ele não tem essa frustração, não passa por essas situações. Então, um autocuidado dos pais. Então, a criança vira um adolescente, se torna um adulto, sai de casa e vai para uma empresa. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, em 1997, que foi. Tinha 13 anos de idade, nem carteira de trabalho eu tinha. Eu sentei na frente do computador e falei, cara, como que usa isso? E ninguém me treinou, eu fui aprendendo por conta própria. Hoje em dia, você vê essa geração que não quer aprender por conta própria. Eles querem muitas coisas na mão. Então, os atalhos, né? Os atalhos. E aí, você pega, por exemplo, nas vendas isso, quem eles querem trabalhar? Nos clientes mais fáceis. Entendeu? Então, traduz para isso. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente tá falando sobre venda, alta performance, e a gente precisa do quê? Gente falou o português das antigas, cascuda, né? Cascuda. Entendeu? Então o cara tem que insistir, né? A gente sabe que para descobrir quanto que é o teu percentual de acerto é o número de nãos, né? Vezes os números de sim ali que você conseguiu fazer as conversões e tudo mais. E nisso, né? Nas suas seleções lá, como que tem chego esses jovens assim? Você vem bastante achando que venda é o que vê na internet ali, que vai ficar rico do dia pra noite? Ou você tem recebido do teu RH lá um pessoal bem filtradinho, assim, já validado? Não, vem muitos. É que o currículo, infelizmente, o papel aceita tudo. Então você olha o currículo, é uma coisa absurda. Você fala, nossa, me encantei. Aí você faz 3, 4 perguntas na entrevista e você vê que não é aquilo, no dia a dia, entendeu? Porque entra também na atitude. Você pede experiência, pede um caso, uma situação, a pessoa não sabe relatar. Ela não sabe. Mas eu vejo que essa geração é a geração que quer as coisas meio prontas, entendeu? Por exemplo, da nossa geração, você fala pra ela, você precisa cozinhar, fazer um almoço. A pessoa sabe fazer um arroz e feijão. Essa geração mais nova não, sabe ligar na pizzaria, sabe ligar no lanche, mas não sabe cozinhar, vamos dizer assim. E você vê isso nas vendas, porque eles vêm com foco. Hoje em dia mudou muito o conceito do vendedor, já foi uma profissão muito massacrada, né? Hoje é uma profissão valorizada. Eu até costumo dizer que o bom vendedor, ele trabalha onde ele quer, e o excelente vendedor, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Que o mercado tem falta disso hoje, né? Então você pega um time de vendas em alguns lugares com 10 vendedores, tem 2, 3 performando. Porque o resto, eles querem que as vendas aconteçam. E é a gente que faz acontecer, né? É diferente disso, por isso tem que ser cascudo. E, Rodrigo, qual que é a sua perspectiva? A gente foi tendo você comentou que tem 3 gerações, né? Uma geração já tá quase saindo. Sim. Né? A outra vamos dizer assim, que é a nossa, que vai ficar mais um pouquinho ainda, né? Mas
perspectiva para os próximos anos com a saída das gerações que são um pouco mais casca-grossa, como a gente disse aqui, e a chegada de cada vez mais pessoas das novas gerações. Como que você vê o impacto disso no dia a dia da empresa? Olha, eu acho que as pessoas vão se reinventando, né, conforme as necessidades. Então, nós temos uma grande parte das vendas que vão ser automatizadas. Hoje, muitas vendas já são automatizadas, né? Inteligência artificial, vários robôs trabalhando, mas o lado humano não vai acabar, né? Porque as relações humanas, elas que conduzem a nossa vida, digamos assim, prevalecem. Então, essa geração mais nova, eu acredito que eles vão sofrer um pouco no começo, vai ter aí um boom no mercado muito grande, mas eles vão se reinventar. Porque, na verdade, se você parar para olhar a história da humanidade, toda vez que está declinando muito forte, você olha para o passado, lembra das origens e você começa a praticar aquilo de volta. Isso em vários segmentos. Eu acredito que essa geração de vendedores que está vindo aí, mesmo que nesse momento eles achem que tudo é um conto de fadas, uma hora vai cair a realidade. E aí eles vão voltar às origens de como eram as vendas antigamente, o que fazia fortalecer, e vão tornar essa realidade diferente. Eu vi ontem, inclusive, uma ferramenta de IA que ela procura humanizar. A própria IA humanizando as coisas para você mesmo. Porque nós entramos numa área tecnológica muito grande hoje. Então as relações esfriaram muito. E aí esses vendedores eu acredito que eles vão sim se readaptarem, vão se reinventarem, mas vai demorar um pouco, vão sofrer um pouco ainda. Eu vi um estudo falando sobre isso, né, das mudanças das gerações, que já existe uma perspectiva de que essa geração que nós estamos aqui, que é a Y, né? Que é essa molecada, eles eles vão começar a entender a importância da família um pouco mais estruturada de novo, porque o pessoal tava meio desapegado com essa questão de manter relacionamentos firmes e tudo mais. Então o cara quer independência e tal, mas o cara não quer compromissos, né? Então a gente vai ver de novo isso voltar no sentido de formação de família, que hoje a pessoa tem um pet como um filho ali, né? Que ela cuida como se fosse um filho e tal, né? Mas as pessoas vão voltar a ter relacionamentos estáveis e criação de família, né? Então, volta a valorização. É bem do que você falou, né? A pessoa chega no momento que ela olha pra trás e fala, pô, tem alguma coisa dando errado, eu preciso olhar pra trás, né? Exatamente. É o ciclo, né? Uma hora ele chega num ponto, opa, se continuar assim, não vai dar bom. Vamos voltar, né? Exatamente. Vamos voltar, né? O Brasil não vai dar bom, né? Rodrigo, pra gente, né? Uma última perguntinha aqui pra gente ir pro intervalo. Até a gente viu aqui no teu currículo que uma citação, né? Que... deixa eu só pegar aqui. Venda é processo, não dom. Por que você acha isso? Porque as pessoas, assim, quando eu vim para vendas, na verdade, eu tava cursando direito, pra você ter ideia, e eu queria casar, e eu precisava ganhar dinheiro, e o dinheiro de estágio não era suficiente. Aí eu cheguei pro meu patrão e falei assim, pô, você podia pagar um pouco mais pra mim, pô, tô trabalhando bastante e tal. Ele falou, não, cara, ele falou, acho que você tem um bom futuro na advocacia. Ele falou, mas você vai se formar uns 5 a 8 anos depois de você começar a ganhar dinheiro. Ele falou bem assim, então, se você quer ganhar dinheiro rápido, o melhor jeito é com vendas. Opa, chamou a atenção. Eu falei, por que você acha isso? Ele falou, olha, o bom vendedor nunca está desempregado, sempre tem dinheiro no bolso. Lembro até hoje, doutor Alcides Pavan Correia me disse isso. E aí aquilo me chamou a atenção, e eu acabei vindo para vendas. E quando eu cheguei em vendas, eu vi que não era o que eu imaginava do mercado de vendas, o que muitas pessoas imaginam. Eu falo bem, eu tenho uma boa comunicação aqui, eu tenho um bom grupo de amigos, eu vou ser um excelente vendedor. Não. Vendas ela é um processo. Desde a etapa de abordagem, pesquisa, oferecer o produto, negociar as objeções e neutralizar as objeções, tentar fechar a venda, estender o relacionamento depois, né, que é o pós-vendas ali. E aí eu comecei a olhar que qualquer pessoa que esteja disposta, em atitude, esteja disposta a seguir um processo de vendas, ela pode ter um sucesso nessa área. E tanto que você pega muitas pessoas altamente comunicativas que já tentaram vir para vendas e não conseguiram. Entendeu? Mas mesmo que a pessoa não tenha essa comunicação toda que ela acha que ela não tem, mas se ela estudar e seguir um processo, etapa passo a passo, com certeza ela pode ter sucesso em vendas. Então, só frisando, né?
quer ter dinheiro no bolso? Vai para as vendas, né? Ó, a dica que Mas ó, tem que escolher o que vender, tem que buscar uma empresa estruturada, Exato, tem que ter produto bacana, tem que ter uma série de coisas. Não é só botar um curso na internet e ensinar a vender curso. Não é isso, né? E o interessante, né? Você acha que você não é vendedor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vendas, mais do que a questão de dom, né? É a questão de processo. Então a pessoa às vezes ela não se encontrou ainda talvez como vendedor, mas às vezes a hora que ela tem uma oportunidade e entende o processo de venda, daqui a pouco ela se encontra e se realiza, né? A forma que você fala de vendas, né, transmite pra gente que você ama mesmo o que você faz e se realizou dentro das vendas, né? Então isso é muito interessante. Você fala que eu escolhi ser vendedor e não me vejo em outra área hoje. Mas o Fabinho falou algo muito interessante. Você pega muitas pessoas frustradas com vendas, mas elas foram trabalhar em uma empresa qualquer. E o Fabinho falou sobre uma empresa estruturada, uma empresa que tem ferramentas. Sim. Isso conta muito, porque se a pessoa entra numa empresa que tem um processo de vendas bem definido, que tem toda uma estrutura, isso facilita muito o entendimento dela. Do que chegar, como eu falei ali, num lugar, a pessoa, você vai vender esse produto. E larga a pessoa lá. Entendeu? Então, quando você tem esse processo, tem treinamento, tem todo esse conjunto, o resultado vem muito mais rápido. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa, ela tem uma ótima performance, entrega um ótimo resultado, e outra empresa chama ela para trabalhar. E oferece 1001 coisas. Só que ela não olha para a estrutura da empresa. Porque a estrutura conta muito no teu resultado. Faz toda a diferença, né? Faz tudo. Então, às vezes a pessoa está numa empresa que tem um CRM, que tem um processo de vendas, que tem um treinamento, que tem uma equipe de engenharia, ganhando um salário muito bom. E alguém chega e oferece algo muito maior para ela. Ela, bacana. Mas se ela for olhar para a estrutura da empresa, ela vai entender que ela não vai conseguir dar aquele resultado. Vai performar, né? Não vai performar naquele lugar. Exatamente. Importante. Vamos fechar. Exatamente. Gente, olha, então vocês estão vendo, né? Que aqui está sendo um bate-papo muito produtivo, né? E eu posso até dizer que esclarecedor para muitas pessoas, né? Que às vezes tem uma visão diferente de vendas, né? E tem uma visão, eu digo assim, uma visão antiga, né? Que é aquela visão lá do início, né? Que até você acabou citando, né? Que o vendedor era uma... não conseguiu fazer nada, vai ser vendedor. Exatamente. Eu vi muito quem não isso, estudou. né? Não estudou, não deu certo, não deu certo em nada, vai tentar vender. Meus amigos falavam, vai bater pasta. Então assim, né, gente, não é bem por aí, né? Eu vejo de fato, né, como o Rodrigo já citou aqui, a profissão de vendas está muito valorizada, né? Uma profissão muito valorizada. E só que não é simplesmente, né, claro, uma brincadeira, né, de tá cheio com dinheiro, com bolso cheio de dinheiro, né? Rápido, né? Não é bem por aí, né? É a questão de você entender que venda tem que ter atitude, utilizar processo e, né? Claro, aí a gente tem aqui muitos, né, ouvintes, né, que nos acompanham, que tem a sua empresa, que é o dono da empresa, é o que vende, é que faz todo o processo. E muitas vezes essas pessoas não entendem a importância de um processo dentro de uma empresa. Então, mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequena, que você faça vendas não na mesma proporção, vamos dizer assim, da Filpar como um exemplo, né? Entenda, independente do tamanho da sua empresa, é necessário você estabelecer um processo de vendas adequado para o porte e para a tua empresa, né? Então, acho que isso fica aqui como uma... E até isso é importante você falar dessa forma, porque é o seguinte, para crescer, você tem que ter a base. E o processo é a base para você alavancar. Exatamente. E aí você falou algo muito importante, que toda empresa grande já foi pequena. Sim. Então, se você começa da forma correta, como você falou, às vezes eu compro, eu vendo, eu faço assistência, eu faço tudo. Mas já cria um processo. Porque amanhã, quando entrar uma pessoa, você tem um processo definido. Sim. Depois você contrata mais um. E aí você não vai esperar crescer, entre aspas, né? Para ir montar todo esse processo. E aí vai dar muito mais trabalho, dor de cabeça, e já vai ter uma cultura estabelecida. E para você mudar essa cultura é complicado. Então, 2, 3 colaboradores, somos em 5 pessoas na empresa, em 3, já estrutura, já monta todo esse processo, desenha isso, por quê? Vai facilitar o teu crescimento. Sim. E quando você estiver grande, você vai ter menos trabalho. Porque muita gente fala assim, eu não quero crescer, dá trabalho, crescer dá trabalho. Pega o Luciano Hang da Van. Olha o tanto de lógica que ele tem, olha os processos que ele tem por trás disso. Então, assim, ele trabalha pouco, digamos assim, tem uma estrutura gigante que roda sozinha.
mas porque desde quando ele começou, eu conheço um dos consultores dele lá atrás, que ele fala, cara, ele já tinha um processo bem definido. Legal. Exato. Então isso faz toda a diferença. Bom, né, você está nos acompanhando, né? Tô gostando do bate-papo. E então fica aí, aguarda um pouquinho que daqui a pouco a gente tá de volta. A gente continua aqui com esse bate-papo com o Rodrigo. Aguarda um pouquinho aí. Você está ouvindo Acir em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios Acir 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. Acir, juntos somos mais fortes. Acir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta. Aqui é a Acir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Você que está acompanhando esse papo aqui com o Rodrigo Melo, que é o gerente comercial da Filpar, um time campeão de vendas aí, alta performance, tá falando coisas importantes aqui na parte de processos de venda, na parte de cultura da empresa, parte de perfil de pessoas, né? Então a gente foi falar de um assunto, mas nós estamos falando de vários assim que se conectam para poder, né, criar profissionais capazes, capacitados, né, que estejam interessados também em prosperar dentro de uma profissão tão importante, que é a profissão que é o motor, né, de toda a empresa, o vendedor, né? O vendedor. Tá? Então você que também está nos acompanhando e às vezes não conseguiu pegar o programa inteiro, na quarta-feira esse episódio vai na íntegra no ar, no YouTube, no Spotify, e daí se você quiser ver um resumo disso, tem um clipping lá, dentro do um bloco de informação dentro do site da Acir, que tem todos os episódios lá para você acompanhar, tá? Bom, dando sequência aqui, né, Rodrigo, você teve, né, até a gente começou o bloco brincando, né, lá da dancinha lá e tal, né, mas eu quero dar um gancho, né, aqui, que a importância de capacitar, né, vocês estavam presentes em massa na palestra, e a gente vai ter agora, né, na próxima terça-feira, dia 21, né, a palestra com o Gustavo Malavota, que ele fala que a empresa ela só tem 2 departamentos, né? O departamento de vendas e o departamento que ajuda a vender. Né? Exatamente. Então, assim, e às vezes a gente às vezes comentou isso em alguns locais, o pessoal você vê um financeiro de né, torcer o bico, né? O marketing, assim, mas se não sou eu, não... Mas, gente, né? Querendo ou não, onde que entra dinheiro na empresa? É pela venda. Então todo mundo ajuda o quê? A gastar e administrar o dinheiro. Então é a venda, não adianta. O setor de departamento de vendas é o mais importante da empresa. Né? É o que traz dinheiro pra dentro da empresa, né? Então isso daí é só pros pessoal do financeiro, RH, ficar tudo mordido com a gente aqui, né? Não, mas eles ficam mordidos, mas tem um detalhe, né? Eu sempre falo assim, alguns amigos meus, eles têm aquela questão de querer ter uma certa segurança. Fala, cara, como que você com 4 filhos, tem coragem de trabalhar num lugar ou fazer algo que você não sabe nem quanto você vai ganhar no final do mês? Então, muita gente que está nesses setores administrativos, até, como eu digo, qualquer pessoa pode vender. Até pode vir para as vendas, porque vendas é processo. Sim. Né? Mas não vem pela insegurança de, será que eu vou conseguir performar? Será que eu vou conseguir ganhar mais do que eu ganho aqui? Então, às vezes a pessoa tá lá ganhando R$3 mil por mês, por exemplo, poderia estar ganhando 8, 10 mil, mas ela não tem essa atitude de, eu vou encarar e vou para as vendas. Então, geralmente, quem tem ciúme do setor comercial é justamente por isso. É só falta de coragem. De encarar e falar assim, eu vou fazer acontecer. Bacana. E aí, assim, né, a gente já aproveitando esse gancho, né, quanto, né, às vezes pega dentro de uma empresa, às vezes tem aquela questão, no departamento, eu trabalhei em algumas empresas grandes aí também, você via, né, o cara do comercial, né, os vendedores, muitas vezes vendedor externo, né, o cara sempre ficava lá, né, só viajando, daí chegava, né, era o olerite mais recheado, vamos assim dizer, né, daí você fala assim, mas abriu uma oportunidade, né, quer ir? Você tá louco, vou ficar tantos dias fora de casa, né? Só vê a parte boa, né? A parte ruim não vê, né? Ninguém quer correr risco, na verdade. Essa segurança é o que trava muita gente. Querer ter a segurança. Não, eu quero, mas não quero viajar, não quero abrir mão disso, não quero abrir mão de horário. Eu sempre brinco, sou vendedor 24 horas. Eu lembro que logo no que eu casei, eu tava numa empresa, e eu fui num casamento, a empresa de Apucarana, eu fui num casamento em Curitiba. E eu lembro que eu cheguei, participei da cerimônia na igreja, e na festa, eu nem fiquei junto com minha esposa. Eu fui pra cozinha, porque era um pessoal de uma igreja, e eu conheci o cara que era o chefe de compras de 18 igrejas. E eu fui lá e fiquei batendo papo com o cara até de madrugada na cozinha. Minha esposa, mas
até aqui você tá querendo vender? Eu falei, calma, tô plantando. E aí, ao longo dos anos que eu fiquei nessa empresa, fiquei 5 anos lá, foram mais de 300 mil reais faturados. Uma empresa, de uma loja de Apucarana, vendendo na região de Curitiba. Coisa que é inimaginável. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o vendedor, ele abre mão de muitas coisas. E ele é vendedor 24 horas. Com certeza. E muitas vezes a pessoa tem essa segurança. Deu 18 horas, bato ponto, vou pra casa, deixo o celular na empresa e a gente vira madrugada, vira noite, viaja. Esses dias eu fiquei 1 semana fora. Saí na segunda-feira, cheguei no sábado à noite e longe dos meus filhos, longe da minha família, mas plantando e colhendo, né? Sim. Então... E aí um ponto interessante, André, que você comentou da segurança, né? Que às vezes a pessoa busca na minha visão, né? Eu sempre digo que é uma falsa segurança, né? Sim. Que é a mesma coisa daqui do empreendedor. Né? Eu comparo muito o vendedor com o empreendedor. Por quê? É não ter medo de correr risco. Né? Primeiramente é vencer o medo, né? E às vezes as pessoas dizem, eu não vou empreender, eu não vou ser vendedor, por quê? Porque aqui na empresa, na parte CLT, eu tenho uma segurança. Né? No empreendedorismo ou nas vendas, eu não sei quanto que eu vou ganhar no fim do mês, né? Pode ser que dê errado e não ganhe nada, né? Então, assim, né, gente, é uma segurança, eu digo sempre que é uma segurança, assim, ilusória, porque qualquer momento pode ser mandado embora e não ganha nada do mesmo jeito, né? O Flávio Augusto fala isso, né? Estabilidade não existe. Não existe, né? Não tem estabilidade, né? E aí você tocou num ponto interessante. Eu sou um intraempreendedor, estou empreendendo dentro da Filpar. Exatamente. Era nisso que eu queria chegar. Então pode concluir. Não, por favor, pode seguir. Exatamente isso. Porque a pessoa muitas vezes ela fala assim, eu quero sair, eu quero ter meu próprio negócio. Cara, eu posso ter meu próprio negócio dentro de uma empresa. Claro. E aí é todo um network que você constrói, é todo um conhecimento que você agrega, que você traz ali, e é esse risco que você corre, abre aspas, de uma forma segura. Porque eu também sou CLT na Filpar. Então, mas eu tenho um risco eu tenho um salário fixo e tenho as comissões. Então eu consigo ter essa variável, mas a variável depende do quê? Do meu resultado. Do resultado. E muitas vezes essa segurança que a pessoa acha, ela tem muitos sonhos, ela tem muitos planos pro futuro, mas ela não quer arriscar nada. Exatamente. E aí, muitas vezes é por falta desse conhecimento, que vendas é um processo. E a pessoa não quer arriscar, se jogar no escuro, vamos dizer assim. Eu tenho X fixo, mas eu posso ter até tanto variável. Então, às vezes, se ela entender que existe um processo, que se ela se dedicar a estudar e seguir aquele processo, ela pode ganhar muito mais do que ela imagina nas vendas. Mas ela tem que estar disposta a arriscar algo. Que é, por exemplo, eu sempre brinco, eu sou sócio do Pedro e do Danilo. A diferença é que eles injetaram muito dinheiro na Filpar, eu não. Entendeu? Eu tô injetando meu tempo, meu conhecimento, minha dedicação ali, entendeu? Mas a pessoa acaba não tendo essa visão. O Rodrigo, e também eu acho que essa questão que o Fernando tava puxando ali no começo desse segundo bloco, sobre que vai ter a palestra aí e tudo mais, né? É a questão do vendedor, também não é depois que ele aprendeu a vender aquele produto, né? Aquilo lá tá fechado e é o que ele vai fazer pro resto da vida, né? Ele tem que buscar novas formas de abordagens, novas experiências, né? Novas ferramentas para ele poder trabalhar isso aí. Então, como é que vocês trabalham isso lá na empresa? Por exemplo, esse evento que vai ter agora, eu sei que talvez vocês vão participar lá, né? Vocês vamos vendo. Participar. Então, por exemplo, o time vai dar uma energizada? Isso são coisas assim que vocês fazem periodicamente? Como é que funciona isso para vocês? Sim, a gente tem buscado implementar mais ainda isso, mas tocou num ponto muito importante, Fábio, que é o seguinte: o Thiago Conser, ele fala assim, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico e te mostra um milionário. Qual é o problema de quem vem para as vendas? Às vezes a pessoa tá há 20 anos na área de vendas, mas o que ela aprendeu há 20 anos atrás, ela quer praticar hoje. É isso aí. E o mercado é muito dinâmico. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, você ia comprar um carro, você confiava muito no que o vendedor te falava. Com certeza. Hoje em dia, você vai comprar um carro, você sabe mais que o próprio vendedor. Entendeu? Você sabe mais. Às vezes, chega a dar informação pro cara, mas não sabia, não conhecia. E é normal isso. Parte tecnológica também, né? Em todas as áreas. Você vai comprar um celular, você vai comprar um equipamento. A primeira coisa que você faz, você vai ficar pesquisando na internet e você vê as características que vão ser condizentes com o que você espera, né? Exatamente. E aí, qual que é o maior desafio? Em primeiro lugar, eu acho que é do vendedor. É ele estar sempre estudando. Estar sempre estudando. Tem um princípio bíblico que fala que quando você deixa de aprender, você esquece até o que você sabe. Tá lá em Provérbios. A hora que eu achar, eu mando pra você. Que legal. Tá em Provérbios. Quando você deixa de aprender, você esquece o que você sabe. A Sucesso em Vendas fez uma época uma pesquisa e ela colocou 8 atitudes vencedoras. Pode pesquisar. E a 8ª é: aprendo algo novo todos os dias.
Então o vendedor ele tem que se reinventar todos os dias, porque o mercado é muito dinâmico. Então o que a CIR propõe hoje para as empresas e para os vendedores é algo fantástico. Pô, todo ano ou a cada semestre eu preciso me reinventar. Então você pega vendedores hoje que não performam e você pergunta para ele quantos livros você leu de vendas esse ano? Nenhum. Quantas palestras você participou? Nenhuma. Quantos podcasts você assistiu? Nenhum. Quem você segue que é expert nessa área de vendas nas redes sociais? A pessoa não segue ninguém. E aí ela não consegue performar e acha, ai, Deus não me ama. O Brasil está em crise. Mas ela não estuda. Ao mesmo tempo, as empresas que acabam não investindo em capacitação dos profissionais. Então, é muito importante o que a CIR está fazendo e é muito importante que cada profissional e que cada empresário entenda isso. Investir em conhecimento. Mas é ir lá, participar, se energizar e colocar em prática depois. Com certeza. Que faz toda a diferença. Rodrigo, eu aproveito para fazer um gancho. Tem uma coisa que a gente ouve muito, né? Nas consultorias, a gente ouve muito assim, mas eu invisto no meu colaborador, daí ele sai da minha empresa. Acho que você já deve ter ouvido muito isso também, né? Você já fez muito disso. Também, né? De resgatar, né? Mas às vezes a pessoa fala, pô, né? Eu invisto no cara, o cara sai, né? Não vale a pena. Assim, então, o que vale mais a pena? Você investir nele, ele te dá resultado. E pelo desempenho dele, ele ser buscado por uma outra empresa, que eles têm uma condição melhor, né? Do que você consegue ofertar. Ou você não investir nele, ele não performar, não dar resultado e não sair da sua empresa, continuar aqui, né? E aí, acho que entra muito nisso. Você entrou num ponto bem interessante, né? Se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, a importância de investir na capacitação da equipe, né? É importante também o vendedor buscar esse conhecimento, mas é importante também da empresa, né? Ofertar isso, né? Independente de ser uma loja pequena que tem um colaborador, ofertar uma participação numa palestra, que às vezes, né? Sim. Ou uma empresa maior que contrata, né? A gente estava comentando mais cedo, né? De contratar uma consultoria, contratar um desenvolvimento de equipe e tal, né? Qual que é a importância, na sua visão, né? Do gestor, né? Tá sempre buscando o desenvolvimento da equipe dele. Eu vou lá atrás, quando a gente começou a falar sobre o chá, conhecimento. Quem tem que fornecer o conhecimento? É a empresa. Então, em primeiro lugar, é a empresa fornecer isso. Segundo aliado, vem um outro ponto que a gente falou muito aqui, que é a cultura. Então, não adianta eu mandar o cara para um curso, não adianta eu pagar um curso para ele, mas minha cultura no dia a dia ser nível lá embaixo. Ele não vai ficar na empresa. Então, você tem que ter esse balanço dos dois. Eu invisto em conhecimento, mas minha cultura também me favorece. E aí, sim, foi o que você comentou. A empresa não investe em curso, não investe em treinamento, não investe em ferramentas. Tá? É péssimo para a empresa, porque ela não consegue crescer, não consegue performar, não consegue fidelizar clientes e, principal, pro próprio cliente é ruim, porque toda vez que ele vem comprar tem um vendedor diferente atendendo ele. Então ele pergunta, por que não para vendedor nessa empresa? Entendeu? E aí começa a refletir fora, né? Começa a refletir fora. E aí a experiência da jornada do cliente é muito ruim. Eu lembro, vou até citar aqui, meu amigo João Quignone. João Quignone foi o primeiro funcionário da Romeira, se aposentou na Romeira, e até a Romeira fechar em Rolândia era funcionário. Então quem chegava na Romeira, pô, cadê o João Quignone? Porque já conhecia, ele tinha um histórico na empresa. Mas o ambiente favorecia, a capacitação favorecia. Então hoje, muitos empresários não querem investir, porque não entendem esse retorno. Mas eles também investem e fazem um acompanhamento do que foi investido. Que é esse tete a tete no dia a dia com o vendedor, com a equipe. Pô, você foi lá, o que você aprendeu? Aprendi, vamos praticar isso? Qual a dificuldade você tem? E não tem essa supervisão das vendas no dia a dia. Eu acho que é importante também, que faz parte da cultura, né? Fornecer ferramentas, fornecer conhecimento pro funcionário. E às vezes as empresas falam assim, mas eu sou pequena, não preciso fazer isso ainda. Eu sou pequena, não vou conseguir fazer isso ainda. Mas é nesses momentos, né, que vai acontecer agora, vendo o nosso peixe, né? Que vai acontecer uma palestra desse tamanho, né? Pô, esse cara é um palestrante, né? Super conceituado no Brasil. Vai estar aí, né? Como teve ano passado o Albotini, agora vai estar uma Lavota aí, que você pode começar a criar essa cultura, né? Porque, na verdade, também é o seguinte, né? A gente tá falando de cultura, mas a cultura se cria, né? Sim, não é porque a sua empresa, você fala, minha empresa não tem cultura para poder fazer isso, não tem tamanho para criar cultura. Pelo contrário, cultura você pode mudar a qualquer momento. É claro que talvez você vai ter que mudar muitas peças lá dentro para poder ajustar aonde você quer chegar. Mas a cultura faz parte disso aí, né? Posso abrir um parênteses aqui? Claro, o que você falou? O tempo todo. Às vezes o empresário pensa assim, pô, eu sou pequeno, não compensa investir. Aí eu sempre pego um gancho. Por que Davi derrotou Golias? Existe todo um contexto na história de Davi. Mas é interessante que a hora que ele chega lá, ele não se importa com o tamanho do gigante. Ele pergunta,
qual é a recompensa pra quem matar o gigante? Pode ler, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Qual é a recompensa pra quem matar o gigante? Você fica, pô, vai casar com a filha do rei, a família não paga mais imposto, vai morar no palácio. Meu, o gigante diminuiu. Então, assim, você que tá em dúvida se investe ou não no treinamento terça-feira, faça a pergunta pra você. Se você investir no treinamento, se você acompanhar a tua equipe, qual é a recompensa que você vai ter disso? Vale muito a pena você investir. O gigante fica pequeno. E você trabalha pela recompensa. Então, muitas vezes o empresário é aquilo, pô, mas eu vou colocar processo, eu sou pequeno. Mas você quer crescer? O processo vai acelerar isso. Eu sempre brinco com empresa sem processo, é você subir uma escada convencional. Uma empresa com processo é você subir de escada rolante. Você tá subindo, mas a subida é mais tranquila. Você chega lá em cima primeiro, menos cansado, menos fadigado. Que legal. Ô, Rodrigo, você tocou num ponto aí que até eu tava né, buscando uma forma de trazer isso e você citou ele na tua fala, já quero aproveitar, né? Que é a questão de você acompanha o seu vendedor. Né? Então, às vezes eu sei que não necessariamente o dono, né? Dependendo da equipe, tem o gestor, né? Mas a importância do gestor tá junto, né? Por quê? A gente tem alguns casos aí acontece muito isso na CIR, né? O Fábio tá ali no dia a dia, né? Percebe isso. Tem um treinamento de finanças, um treinamento de vendas, alguma coisa. O gestor fala assim, vão lá no treinamento. A equipe vai, aprende um negócio novo, tá? Mas o gestor não acompanhou. Daí ele chega, olha, né? Começam a querer aplicar aquilo que eles aprenderam. O gestor chega, não, isso daí não é assim, não vai fazer isso. Quer dizer, ele mandou para um treinamento, ele podou os caras depois que trouxeram talvez alguma inovação no processo, um atalho no processo, alguma coisa nesse, vamos, né, usar uma linha nesse sentido, mas a importância da pessoa estar junto para avaliar o que está sendo debatido, a informação que está chegando e junto com a equipe, assim, olha, isso dá para aplicar no nosso negócio, isso não, né? Como que você vê isso? A gente percebeu que na última você estava lá, né? Sim. Né? Você está presente, você acompanha de perto quando tem essas capacitações e como que você vê a importância desse acompanhamento? Eu vejo a importância desse acompanhamento porque, assim, para um gestor de qualquer área que seja, o exemplo, ele arrasta. Né? Melhor do que qualquer palavra. Então não tem como eu cobrar algo do meu vendedor que eu não consiga fazer, que eu não consiga executar. Então tem um quadrante que fala, você primeiro faz e deixa a pessoa assistindo, depois você explica, faz e deixa a pessoa assistindo, depois você pede pra pessoa fazer, acompanha e depois ela faz sozinha. Desculpa. E muitas vezes é exatamente isso. O gestor, ele se coloca num pedestal em que ele acha que ele tá acima da equipe, mas na verdade não é a equipe, como se fosse imaginar um triângulo, não é o gestor lá em cima e a equipe aqui embaixo, é um triângulo invertido. É o gestor que sustenta tudo. Sim. Então o liderado precisa olhar pro gestor e falar assim, pô, se ele tá pedindo pra eu fazer isso é porque dá pra fazer. Ele tá pedindo e ele tá referência, né? Ele tá me segurando pra mim poder dar esse passo, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo na Filpar. A primeira experiência minha na Filpar, eu fiquei 1 ano e meio na Filpar e eu vim direto como supervisor de vendas. E aí eu tinha algumas questões, alguns vendedores falaram assim, pra você é fácil, é supervisor, você nunca sentou na cadeira de vendedor aqui no meu segmento. Você nunca passou aqui, não sabe como é o nosso dia a dia. E aí, depois de 1 ano e meio eu saí da Filpar e 6 meses depois eu voltei como vendedor. Então eu tive ali 1 ano de experiência como vendedor. No dia a dia, fazendo CRM, preenchendo, ligando pra parceiro, ligando pra clientes, fui auditado. E assim, graças a Deus, minha auditoria foi nota 10 em resultado, em entrega, no dia a dia. Então hoje eu tô gestor de novo, mas eu conheço a realidade. Então quando eu falo para eles, ligue, fala isso, faz assim, eu sei fazer e sei mostrar para eles como faz. Então isso é muito importante para qualquer gestor em qualquer segmento, você estar presente nos treinamentos, você saber usar a ferramenta e mostrar, porque muitas vezes o funcionário diz, mas isso não dá certo. Fala, vamos tentar? E você vai e faz. E aí ele olha e fala, pô, essa pessoa realmente nasceu para ser líder. Porque ele fez e deu certo. Ele fala assim, eu posso seguir esse cara, né? E aí você consegue, eu vou dizer, acompanhar e cobrar com mais propriedade, porque você sabe fazer. E muitas vezes, se o líder não sabe fazer, ele não tem nem propriedade para cobrar. Não tem nem propriedade para chegar e falar assim, faça desse jeito. Todo mundo vai lá e fala assim, mas se você sentar aqui, você consegue fazer? Então... E ele titubeou ali, a equipe perde a credibilidade e aí não tem esse engajamento para entregar o resultado que ele precisa. Legal. Rapaz, você falando isso daí, né? Saindo totalmente fora aqui, né? Mas me lembrou uma imagem, né? Do último filme Top Gun.
né? Todos tentam fazer a missão, ninguém consegue, né? O Tom Cruise vai lá e faz, né? Já tinha até se descartado já, né? Não, vamos fazer da forma mais... que vai gerar possivelmente alguns mortos ali, né? O cara vai lá, executa num prazo, né? Total, completo da forma que deveria ser feito, né? Depois os outros conseguem fazer. Então, trazendo pra cá, então você que não viu o Top Gun, já fica ali, né? Vai lá, a dica de filme também, né, cara? Isso se aplica também no mundo das vendas, né? E não só no mundo das vendas, mas no mundo da liderança, né? Quer liderar uma equipe, né? Como você falou ali, o exemplo arrasta, né? Então, muito mais fácil. Rodrigo, nosso assunto rendeu bastante, né? Foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que vocês que estão, né? Ou que nos acompanhando, né? Tenham gostado, que olha, o assunto que rendeu muito, né? Falando sobre vendas, sobre o dia a dia, né? Do gestor, o dia a dia, não só do gestor, mas do vendedor, né? Falamos de um monte de coisa aqui, Fernando. Perfil de pessoa. De um monte de cultura coisa. Cultura de empresa. Cara, foi maravilhoso. Então para você, empresário, empreendedor, né? Que quer, né? Olha, tô começando meu negócio, né? Eu vejo que o negócio ainda é pequeno, mas eu gostaria de organizar para que ele tenha um desenvolvimento. Veja o podcast na íntegra, que vai ter um monte de dicas sobre isso, né? E passando, né, a agenda CIR, para a gente já ir para nossa reta final, né? Já falou aqui algumas vezes, mas nessa terça-feira, dia 21, nós teremos uma palestra magna com Gustavo Malavota, cara especialista em venda, já treinou aí mais de 500 times de venda, né? 5 mil times de venda, o cara é especialista no assunto e vai estar aqui em Rolândia para falar para você, para sua equipe de vendas e para você, né, te dar algum insight, para você levar isso para a tua equipe, aplicar no seu dia a dia, né? Então vai ser no dia 21/10 às 19 horas no Garfo Eventos, né? Então ainda dá tempo, corre lá que você consegue adquirir o seu convite ainda. Estamos nos últimos ali, né? E com certeza vai ser um sucesso, como foi a do ano passado, né? Que tivemos mais de 500 pessoas participando, tá? E não podemos deixar de falar também, né, da Feira CIR, que acontece 7, 8 e 9 de novembro, né, ali no ginásio, né, no espaço das quadras do ginásio, né, e a gente ainda tá com alguns stands, né, então se você ainda não fechou o seu stand, você é empresário, corre que dá tempo ainda, tá nos últimos, tá, já tá encerrando, são 68 stands voltados a comércio, né, fechou isso, não tem espaço para mais, então não adianta, olha, eu quero mais um, consegue me arrumar mais um? Não tem espaço, é oportunidade única, né, Fábio? Com certeza. Então, né, resgatar um lá. Super evento, né, que favorece muito o comércio, né, as visibilidade, a desovar um pouco de produto, fazer caixa pro final do ano, né, é uma série de coisas importantes. Também, né, pra empresa, né, e você, né, que nunca participou, só como, né, uma dica aqui, né, o último evento foi há 12 anos e no último passaram mais de 20 mil pessoas nos 3 dias de feira. Nos últimos 15 anos, Rolândia cresceu muito, então a expectativa tá lá em cima, né? Rodrigo, suas considerações finais para a gente encerrar? Eu agradeço o convite por estar aqui hoje. Foi muito bom, meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Muito bom, primeiro de muitos, recebo. Muito bacana. Então agradeço muito o convite e quero dizer para você, vendedor que está nos assistindo, invista em conhecimento, invista muito, vá na palestra de terça-feira, você não vai se arrepender e pense conforme eu falei anteriormente aqui, qual a recompensa que você vai ter se você for lá assistir a palestra, aplicar as dicas, as ferramentas que ele vai entregar lá, o quanto isso pode trazer retorno financeiro e um retorno de crescimento mesmo, de evolução para você. E os empresários que nos assistem, mesmo que pequenos, invistam em consultoria, estruturem processos na empresa de vocês e invistam em pessoas. O investimento em pessoas é um investimento eterno, né? E invistam nos funcionários de vocês para vocês terem colaboradores aptos a entregar excelentes resultados e crescerem junto com vocês. Eu vejo que muitos empresários têm resistência em contratar uma consultoria, porque infelizmente o empresário já é um herói no Brasil. Né? Só de investir ele já é um herói. Mas às vezes ele tem medo de mostrar a fragilidade dele, de admitir os erros, admitir que não tem certos conhecimentos e ele não quer contratar uma consultoria. Mas eu sempre falo assim, aprendi com o Fábio Ban, a fragilidade dela é sexy. Você pode dizer, cara, não sei fazer. Eu acho que sei, mas eu não sei fazer. E aprende com a consultoria, crie processo na sua empresa, porque toda empresa grande já foi pequena. E se você cresce de forma correta, de forma com processos dentro da sua empresa, você cresce sem dor.
Eu até falo, quando você não tem processo, você cresce. Crescer dói. Agora, quando você tem processo, você vai evoluir. E evoluir é prazeroso demais. Muito bom. Muito bem. Fábio? Quero agradecer, né? Mais um convidado, né? De bate-pronto, né? Fiz uma mensagem no WhatsApp e ele falou, eu não participei de nenhum ainda, mas eu vou aceitar participar aí com vocês, né? Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu compartilhamento de informações. Foi muito rico hoje. Eu acho que a gente falou de vendas, mas a gente falou de muito mais, né? Eu acho que vale a pena, né, Fernando? A gente falar aquilo que a gente sempre fala, né? Acho que tem mais assunto pra falar com esse cara. Talvez vai ter um repeteco aí de convite aí. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, né? Muito obrigado pela teu pronto atendimento ao nosso convite, né? Mais uma vez. Obrigado mesmo, Filpar, né? Pode ir lá, né, Rodrigo? Vai lá representando a empresa, né? Então, né? Obrigado, minha Filpar, por disponibilizar você aí, né? Pra estar aqui com a gente, né? E lembrando, a gente falou sobre tanta coisa que deu para ver, né? Que fazer gestão de equipe de venda não é só entender de venda. É entender de pessoas, é entender de processos, né? Então, não é simplesmente entender de venda, né? O Rodrigo mostrou aqui que ele entende muito mais do que entender apenas de venda, né? Bom, gente, encerramos mais uma Cira em Foco, né? Mais um sábado de trabalho concluído. Isso, né? Check. Aguardamos todos vocês na terça-feira na palestra do Gustavo Malavota, né? Esperamos encontrar vocês lá. E até o próximo sábado aqui no Cira em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau e até lá. Tchau, até mais. Até mais, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Cira em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.